Vamos lá. O terceiro método, né, que a gente vai utilizar é o método de unidade produzida. Como é que funciona isso, professor? Simples. A máquina é programada lá, é previsto que ela vá produzir uma quantidade determinada de unidade, né? Sei lá, 100 mil, 200 mil, 1 milhão de unidades. Então, a partir daí, ela perde a sua validade como um bem útil ali à produção, tá? Então, a gente vai dividir pelo quê? A gente vai dividir pela quantidade de unidade. Então, a depreciação vai ser feita em função da quantidade que ela produz. Ó, esse exemplo aqui, eu tenho 200 mil de base de depreciação e a produção estimada que ela dê conta de produzir bem vai ser 800 mil unidades. Então, se eu tenho 200 mil reais para depreciar por 800 mil unidades, eu vou depreciar quanto? 25 centavos por unidade. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ver cada ano quantas unidades produziu e multiplico simplesmente os 300 mil por 25 centavos de cada unidade. Tá? Então, no primeiro ano produziu 300 vezes 25 centavos, né, dá os 75 mil. 100 mil vezes 25 centavos dá 25 mil. 150 mil vezes 25, 37.500 e assim sucessivamente. E até o momento em que eu vou ter a depreciação total de 200 mil, quando eu atingir quanto? 800 mil unidades produzidas. Tá? Então, aí eu cheguei nesse ponto, eu atinjo o total da depreciação, né, prevista. Ok? Toma cuidado, tá? Por quê, professor? Porque é o seguinte, eu só posso depreciar 100% do valor depreciável, né? Não vai chegar aí e depreciar 210, 250, 300 mil, não. Toma cuidado, hein? Fala que, professor, o que acontece quando chega aí? Chegou no valor depreciável, ponto. Eu paro de fazer depreciação, não tem mais essa despesa. Tá? Até por quê? Porque a contrapartida da depreciação, né, é a depreciação acumulada que vai lá embaixo do item, certo? Então, daqui a pouco, se eu continuar fazendo, meu item vai ficar negativo no balanço, né? E o máximo para você é P0, certo? Você comprou um item por 100, qual máximo você perde de valor nele? Você máximo de 100. Você não vai perder mais que isso, certo? Vamos lá, gente. Só para fortalecer aqui, né? Para reforçar, falando em valor residual é aquele que mesmo quando eu parar, ela deixar de ser economicamente viável, aquele bem, né, ele tem algum valor, ele vale alguma coisa. De repente não vai valer mais para mim, não vale para outro. Então eu pego o custo do bem na vida útil esperada, vamos supor 300 mil, esse exemplo aí, né? Vida útil esperada em 10 anos, o valor estimado, o residual estimado é de 20 mil, tá? Então a cota de apreciação vai ser 300 mil menos 20 mil, né? Porque é o que eu vou, o residual, dividido por 10. Nesse caso, 20 mil, 28 mil por ano, certo? Ao final de 10 anos, né? Eu vou ter o quê? 10 vezes 28, 280, né? Mais os 20 mil, eu teria o valor total do bem, tá? Mas contabilmente só valeria 20 mil, que é os 300 mil menos as 10 cotas de 28 que eu vou depreciar, certo? Na formulazinha bem básica aqui, ó, bem explicadinha aqui. Opa, não era fazer isso. Custo do bem menos o valor residual dividido pela vida útil do bem. Isso aqui é a cota de depreciação que eu vou ter. Vida útil, que o valor residual sempre vai sobrar no final. Contabilização da depreciação, sempre eu vou ter o custo lá, a despesa, né, dependendo do tipo do bem que é, né, eu debito ele lá no DRE e acredito a depreciação acumulada no ativo permanente, né, ou ativo não circulante, né, você entendeu? Dentro do ativo permanente, tá, imobilizado lá dentro. Então eu vou ter esse encargo lá, tá? Essa é uma conta redutora. Uma conta redutora de qual? A conta do meu bem, tá? Se eu tenho lá veículos, eu vou ter uma conta de depreciação acumulada de veículos. Se eu tenho imóveis, eu vou ter uma conta redutora de depreciação acumulada de imóveis. Se eu tenho computadores, eu vou ter uma conta de depreciação acumulada de computadores. Tá? Tudo negativo lá, que é o credor, na verdade. Tá? Vamos lá. O valor é o custo contábil do bem, né? Só para a gente entender. Como que vai ficar demonstrando lá no nosso ativo não circulante, né? Lá no imobilizado. Se eu tenho máquinas, mas eu já depreciei 700 mil, por exemplo, eu comprei por 5.700, eu depreciei ela por 700, então eu vou enxergar um contábil, não vai me aparecer, mas eu vou já fazer a conta, né? Ó, se eu tenho 5.700 de uma máquina, eu já depreciei 700, quanto que ela vale para mim? 5 mil, 5 milhões no caso, tá bom? E quando que eu começo a depreciar, professor? Simples. No momento que eu instalo ela, que eu começo a utilizar ela, tá? E se eu começar a usar no dia primeiro, eu deprecio o mês inteiro. Se eu começar a usar no último dia do mês, deprecio ela inteira, o mês inteiro também, tá?
Aí eu não vou fazer distinção entre qual dia do mês. Simples, começou dentro do mês X, já começa a depreciar inteira aquela cota inteirinha daquele mês ali, tá? Vamos lá. Aí aqui nós temos as taxas usuais admitidas pela legislação, né? Posso depreciar menos? Posso. Posso depreciar mais? Não, de jeito nenhum, tá? Edifícios e construções, 4% ao ano, né? Então, se é 4% ao ano, eu vou ter depreciar ele durante 25 anos. Equipamentos, ferramentas, máquinas, móveis e utensílios, instalações, 10%, né? Então, deprecia em 10 anos. Semoventes, que são os animais, né? Cavalos, bois ali que eu uso para trabalhar na fazenda, né? 20% ao ano, né? Então deprecia em 5 anos. E veículos, né? Tanto de passageiro como de carga, deprecia também em 20%, né? Ao ano, em 5 anos também, tá? Vamos lá. Vedações. Tome cuidado. Tem coisas que a gente não pode depreciar. Por exemplo, terreno. Se eu não uso ele nem para nada ali, ele é um investimento, então não deprecia investimento, tá? E bens que aumentam de valor com o tempo, se eu tenho obra de arte, alguma coisa, também é investimento e vai aumentar com o valor, eu não deprecio. E bens, se eu tem alguns outros que no caso eu vou ter amortização, direito de uso de software, aluguel, alguma coisa assim, ou exaustão, que é floresta que eu exploro. Então não deprecio, eu faço exaustão, tá? Então, prédio de construção que eu não aluguei, nem são utilizados, né, pelo proprietário na produção, né? Então, o que que é? Então, eu também não vou depreciar. E bens móveis ou imóveis que não estejam intrinsecamente relacionados à produção e comercialização de bens e serviços, tá? Então, eu tenho que estar voltado para a atividade da empresa, senão eu não tenho direito de depreciar, ok? Vamos lá. Aí eu tenho a questão de depreciação acelerada. Por exemplo, nós compramos uma máquina para utilizar ela em 8 horas. Se ela utilizar ela em 8 horas, eu deprecio a uma taxa de 1, né? Sei lá, se é 10% ao ano, vai ser 10% ao ano. Pronto. Agora, se eu utilizar a máquina durante um ano e durante em 2 turnos e não só em um, você entendeu? Ou seja, eu passar a utilizar ela durante 16 horas por dia, eu vou acelerar isso. Então, eu vou pegar a taxa dela, que seria 10% ao ano, e vou multiplicar por 1,5, ou seja, ela vai depreciar 15% ao ano, tá? E se é uma máquina que eu botei foi para arrochar com ela mesmo, né? Para usar mesmo, que ela usa 24 horas direto. Então, eu vou depreciar o dobro, certo? Então, a taxa que seria de 10 passa a ser de 20% ao ano. Então, seria uma máquina que duraria 10 anos, né? Teoricamente, ela vai durar só 5, tá? Até porque eu estou usando ela 3 vezes mais do que o tempo previsto nela, tá bom? Então, a taxinha aqui, ó, de acordo com o turno, né? E a taxa que eu vou aplicar. Tá? E aí, professor, e quando a gente compra um bem que já é usado, já começou a ser depreciado? Tá? Aí eu tenho duas situações. Tá? Ou eu deprecio metade da vida útil que ele teria previsto, né? Vamos supor assim, se eu comprei um bem que a previsão dele é usar ele durante 10 anos, né? E ele já está com 5 anos, né? Então, eu vou depreciar mais 10? Não, vou depreciar só a metade do que falta. Ah, professor, mas eu comprei ainda, ele tem 8 anos. E aí, o que eu faço? Olha, das duas últimas. Ou eu uso metade da vida útil, ou o prazo restante. Então, se ele só usou 2 anos, eu ainda posso depreciar 8. Qual que é melhor? É 8 ou 5? No caso é 8, né? Porque se eu tenho a opção de metade do prazo de vida útil dele, que seria 5, ou 8, então o 8 é mais vantajoso. Eu vou usar como despesa durante 8 anos. Agora vamos supor que eu comprei ele e faltava só 2 anos. Já tinha 8 anos ou 9 anos de uso. E aí? Eu vou depreciar quanto, né, do valor que eu comprei? Aí, entre a metade do tempo de vida útil normal dele, que seria 5, e o que falta, que é 1 ou 2, qual que é mais vantajoso? É o 5, né? Então eu vou depreciar aquele que é mais vantajoso. No caso, metade do prazo de vida útil. Ok? Se tiver dúvida, pode postar aí no grupo aí que a gente está aí para ajudar. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Só para finalizar agora, falar um pouquinho de amortização e também de exaustão, né, que os dois é a mesma coisa que depreciação, mesma forma de fazer, só que tem alguns entendimentos diferentes. A amortização ele compreende, né, o que? Aquilo, os bens intangíveis, ou seja, aqueles bens que não têm corpo, né? Por exemplo, o que a gente tem lá como ativo intangível? Eu tenho máquinas patentes, eu tenho software que eu tenho direito de usar,
você entendeu? Eu também tenho recursos florestais, que é o direito de explorar alguma floresta, alguma coisa aí, entendeu? Alguma produção, né? É, uma fórmula ou de um processo de fabricação onde eu adquiri o direito de usar aquilo aí pelo qual eu pago royalty, né? Você entendeu? Então eu posso usar isso durante um tempo, você entendeu? Como se fosse uma fábrica de medicamentos, né? Que adquiri uma fórmula de usar ela durante um tempo, né? Você entendeu? Ou um ponto comercial, fundo de comércio, né? Ou a benfeitoria que eu fiz no imóvel que eu aluguei para poder usar ele, tá? Ou eu fiz um projeto, quanto me custou esse projeto, né, de uma fábrica ou um projeto de desenvolvimento de pesquisa de um produto, né? Tudo isso é intangível, certo? E aí vamos fazer o quê? Nós vamos ou amortizar ou vamos fazer exaustão, né? A contabilização é a mesma jeito de fazer lá da depreciação, a diferença é que a gente vai utilizar encargos de amortização, que é uma continha diferente lá no DRE, e amortização acumulada também, que vai diminuir o nosso ativo intangível que a gente tenha, tá bom? Que também é um ativo não circulante, é uma continha básica ali, é redutora, ou seja, ela tem saldo credor, tá? Então vai reduzir o nosso ativo intangível, tá? Aí nós temos aqui a questão de software, né? Software, né? Eu desenvolvo um software e aí eu uso ele, ou eu compro um software e uso ele, ele vai vou depreciar ou vou amortizar. Depende, né? Depende de quê, professor? Depende assim, ó. Se o software eu posso usar ele fora da máquina, ou é uma coisa à parte, né? Você entendeu? Então eu vou fazer a amortização dele, normal, tá? Comprei um software lá de gerenciamento de produção, bonitinho, lindo, maravilhoso. Então, software eu faço a amortização dele. Agora, se é um software lá, peguei e fiz uma atualização de um equipamento meu e coloquei nesse equipamento um software novo. Mas esse software só usa ali naquela máquina. Eu preciso dele da máquina para usar ele, você entendeu? Então, nesse caso, ele vai integrar o valor da máquina, tá? Se eu comprei um software, eu vou aumentar esse valor da máquina, porque eu tive uma atualização dela, certo? E aí ele vai sofrer amortização? Não, a máquina sofre depreciação. Então ele faz parte da máquina. Nesse momento ele vai o quê? Ele sofrer depreciação, tá? Ele vai incorporar o valor da máquina e não vai ter, vou usar o termo, ele não vai ter valor próprio. E o valor dele vai estar intrínseco, né? Vai ser dentro da máquina, tá? Agora, se é um software que eu uso para produção, alguma coisa assim fora, né, que é um gerenciamento, eu tenho direito de usar ele e esse software eu vou fazer a amortização, porque eu tenho um prazo para usar ele. Então, aquilo que eu gastei nele, né, vai virar despesa de acordo com aquele tempo de uso, tá bom? E é a mesma coisa, né? Aí quando a gente fala em floresta, né, eu, na verdade, eu uso amortização? Não, vou usar uma exaustão, você entendeu? Que é a mesma coisa, tá bom? Simples, prático, não tem diferença, tá? É uma teoriazinha para vocês não estudar aí, né? E aí, ó, aqui vem falar assim, ó, que as leis contábeis, né? Se eu faço um reparo com conservação de bens, ativo imobilizado, o que eu vou fazer? Eu aumento esse valor, você entendeu? Então, o valor que eu gastei para melhorar esse bem, ele vai ativar, uso o termo de ativar ele, ou seja, eu transformo ele em ativo, tá? Imagina você pegou um caminhão, por exemplo, que estava já no fim de vida, e você fez um motor dele, você deu uma vida nova para esse caminhão, você entendeu? Então, aquele gasto que você teve para fazer o motor dele, você ativa dentro do imobilizado, dentro do caminhão, né? E passa a depreciar esse valor também, ok? Qualquer dúvida, estão por aí, gente. Vamos lá. Aí aqui, vocês têm atividade para calcular a depreciação pelo módulo linear, né? Aquele constante. E aqui estou pedindo aqui, ó, fazer mensal e acumulada, tá? A depreciação por ação dos dígitos, crescente e decrescente. E com base nas unidades produzidas, para vocês treinarem o que a gente falou aqui, né? Que eu falei para vocês aqui passando, ok? Qualquer dúvida, me procurem aí no zap aí, tá? Cheiro, fiquem com Deus.